sábado 27 de maio. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos entrando na sua vida e muito gostaríamos de entrar no seu coração para aí semear a palavra de Deus, que é sempre a grande orientação para a nossa vida. Nesse sábado da 7ª semana da Páscoa, a liturgia nos apresenta o Evangelho de São João, capítulo 21, versículos de 20 a 25. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara: Senhor, quem é que te vai entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Tu segue-me. Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu. E sabemos que seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje termina a leitura continuada e durante essas 7 semanas do tempo pascal temos vindo a fazer do livro dos Atos dos Apóstolos como primeira leitura e do Evangelho segundo São João como segunda. Os Atos mostram-nos a apaixonante história dos primeiros passos da Igreja e o anúncio missionário dos apóstolos sob a direção do Espírito Santo desde o dia de Pentecostes, em cuja véspera estamos. Por sua vez, o Evangelho de São João transmitiu-nos o testemunho do discípulo amado de Jesus sobre o mistério e a mensagem da palavra de Deus feita carne, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Tudo isso nos convida a refletir hoje sobre a tradição apostólica, isto é, sobre a herança dos apóstolos, testemunha da ressurreição do Senhor e fundamento da fé que recebemos na comunidade eclesial. Desde o princípio, surgiu na Igreja a tradição apostólica da fé, que nos liga com a palavra de Cristo Jesus, em quem acreditamos, a quem amamos e em quem esperamos sem o ter conhecido pessoalmente. Esta fé recebemos-la da comunidade cristã, transmitida fielmente de geração em geração, desde há 2000 anos. Somos herdeiros da fé multissecular de gerações de crentes que souberam realizar no seu contexto histórico o diálogo da fé com a vida, com a cultura e com o mundo do seu tempo. A apostolicidade é uma das notas da verdadeira Igreja de Cristo, como dizemos na profissão de fé. Creio na Igreja, que é una, santa, católica e apostólica. O que significa o seu caráter de apostólica? Sintetizando, primeiro, que a Igreja afirma a sua origem em Cristo mediante o testemunho e a pregação dos apóstolos, testemunha da sua ressurreição e fundamento da fé dos crentes. Segundo, que por vontade expressa de Cristo, que é alicerce invisível e a pedra angular da Igreja, essa tem como fundamento visível da sua unidade e permanência a cadeira e sede apostólica de Pedro e o seu sucessor, o Papa, bispo de Roma e cabeça do colégio episcopal, como São Pedro foi o primeiro entre os apóstolos. Terceiro, apostolicidade significa, finalmente, fidelidade da comunidade eclesial à fé transmitida pelos apóstolos e imitação do seu exemplo mediante o apostolado, isto é, pelo serviço perene à missão recebida de Jesus, que é a evangelização do mundo. Só assim a Igreja é apostólica em plenitude, porque crê, mantém e difunde a fé em Cristo, recebida pelo anúncio e testemunho apostólico. O Papa São Paulo VI afirmou que a renovação que o Concílio Vaticano II trouxe não foi romper com a tradição eclesial, mas render homenagem à mesma e valorizá-la em todo o seu peso e autenticidade, ao limpá-la de toda a aderência bolorenta. Porque na Igreja há uma tradição autêntica frente a tradições caducas.
A primeira não morre porque é corrente de vida e rio em liberdade. As segundas são águas estagnadas e peso morto que tendem para o imobilismo, para a involução, para a rigidez e para a intolerância. Não é tradição autêntica o perpetuar o passado na base de costumes mantidos até a morte. Isso é envelhecimento de espírito, embora se maquie de sabedoria e prudência. A autêntica sabedoria tradicional tem um segredo: o equilíbrio exato do hoje entre o ontem e o amanhã. Por força, temos de aprender da tradição da Igreja, que é anterior a nós. Ninguém começa a vida do zero. Mas também não herdamos um pacote de verdades congeladas e impessoais. Antes, uma fé viva que temos de individualizar mediante uma opção pessoal que, primeiro, reflita as bem-aventuranças evangélicas. Segundo, se manifeste no amor como chave da existência humana. E terceiro, potencie os valores da pessoa para o compromisso cristão na solução dos problemas à nossa volta. Somente com o Espírito de Jesus se pode discernir e manter a autêntica tradição eclesial, que é o substrato vivo e permanente da fé cristã no meio das mutáveis circunstâncias históricas. Pois a Igreja de Cristo não é um esplêndido museu de arqueologia, onde se guardam tradições para serem contempladas como pedras mortas. Não. A Igreja está construída com pedras vivas. De fato, a autêntica tradição apostólica é o fundamento e a praxis viva da comunidade eclesial. Por fim, rezemos. Pai, a nossa oração hoje é de agradecimento pela fé apostólica que recebemos na Tua Igreja, porque ela respira nos nossos corações. Confessamos Jesus como Filho, Messias e enviado Teu, e como Salvador pela Sua morte e ressurreição. Cremos também na Igreja, que é una, santa, católica e apostólica. Faz, Senhor, que o Teu povo se mantenha sempre fiel à herança apostólica e ao anúncio do Evangelho, para que, perseverando na fração do pão, tenhamos um só coração e uma só alma. Amém. E a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que me acompanhou neste encontro com a Palavra de Deus, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.